você é filho de sangue. Muita gente Sim, tinha sim. essa dúvida. Você é filho mesmo do Zé Rico. E só que você sempre teve contato com ele, mas você não foi criado por ele. Não. E o reconhecimento oficial veio muito tarde, né? Veio assim, né? Porque é uma história muito louca, assim. Pode contar a história, Ah, fazer cara, favor. é bom, né? Eu vou gostar de vir aqui, dá pra contar bastante coisa. Mas eu não fui criado por ele. Até os 5 anos, sim. Depois, minha mãe se separa dele e ela começa um outro relacionamento com o Cristiano, da dupla Carlos César e Cristiano, que na década de 90 aí tinha sucesso e tal. Que é da região aqui também, não é? Nós estamos aqui de Mogi Guaçu. Meu pai tá aqui, o meu pai do coração, o Cristiano, tá aqui em Mogi Guaçu. O Carlos César faleceu faz uns anos já. E minha mãe trabalhava no escritório dos artistas. Minha mãe trabalhava com o Zé Raimundo, que era o empresário do Milionário Zé Rico. Então, aquele negócio, na época eu fazia muitos circos, as bilheterias, então ele mandava um secretário, quem que era? Minha mãe. Minha mãe viajou com Mato Grosso, Matias, Belmonte Maraí, na época, assim, pra ela fazer as bilheterias de circo. Então ela conhecia todo mundo do meio. E daí ela conhece o Cristiano, pô, já tinha separado do meu pai, e eles têm um relacionamento. Daí eu não era registrado no nome do José Rico. Aí o que acontece? Por passar o tempo, tal, minha mãe casa com o Cristiano, ele me registra. E passou o tempo. Aí, em 2014, ele... Cara, teve uma matéria que saiu na... 2014? Agora? Agora, Pouco porque antes de assim... ele morrer, Então, porque a gente tinha esse contato, o que acontecia? Eu sabia que eu era filho dele, ele sabia que era meu pai. E assim, eu cresci no meio também. Então, sempre nos shows, show de rádio, o Carlos César Cristiano tava junto, eu tava lá, e o melhor que tava ajudando, a gente se cruzava. Oi, tudo bem? Era assim. Era um negócio bem legal. Tem uma foto icônica, essa foto aí, cara, eu preciso achar ela. Mas tem. No Jandaia, no Hotel Jandaia, tá almoçando. Essa foto tem, cara. Tá o Cristiano, eu e o Zé Rico do lado. Nós 3 almoçando juntos. Meus dois pais e eu almoçando. Eles eram amigos? Eram amigos. Teve umas situações assim que teve um probleminhas, uma rusguinha por causa de mulher. Por causa da minha mãe. Uma coisinha assim. Mas foi passageiro, assim. Eles cantavam junto. Nas férias do meu pai, do Zé Rico, ele catava o ônibus com a galera e ia lá pro Mato Grosso. Ia lá pro Paraná e levava uns artistas pra cantar junto, lá fazer festa. E, inclusive o Cristiano ia direto. Era bem legal. Agora, então daí em 2014, antes um pouquinho, teve uma matéria que ele fez na Adriana Galisteu, na Record, se não me engano. E ele fala, o Zé Rico tá lá, ele com a esposa dele lá, e os gêmeos de colo. E ele fala, em rede nacional, que ele não podia gerar filho, que ele teve que fazer o tratamento. E quem tava lá, aquele Abdel Maci, aquele... foi preso. Aquele louco, Esse cara que fez a inseminação, ele que fez o procedimento. E ele fala, em rede nacional, que ele não podia gerar filho. Eu falei, pô, mas aí, como é que eu fico na história, né? Eu e a Cristina, né? A Cristina ficou pé da vida também. Mas aquilo ali, cara, mexeu comigo um pouco. Falei, pô, mas... você ficou bravo. Fiquei, porque assim, até nisso eu nunca tinha mexido nada. Em respeito ao Cristiano, que me criou, tudo. Eu nunca quis mexer com paternidade, com essa coisa, esse reconhecimento. Mas aí, cara, mexeu com a minha mãe, cara. E você sabe que mãe é mãe, né? Então, daí eu falei, poxa, cara, como é que minha mãe fica na minha cidade? Todo mundo conhece a história minha na cidade. Falei, pô, eu sou filho de quem, então? Filho de chocadeiro? Então, pô, tá errado isso daí. Aí eu fiquei puto. Mas na época ainda da entrevista passou. Eu fiquei puto, mas passou. Aí reprisaram a matéria perto, assim, de 2000 e pouco, 14. E reprisaram essa matéria e veio à tona de novo. Eu falei, não, peraí. Aí eu peguei e entrei em contato com ele. Liguei pra ele, ô Zum, tudo bom? Ele, ô Zum, o que tá falando? Eu falei, Moisés. Ele ficou parado assim, Moisés. Eu falei, filho da Diná, seu filho, lembra? Pô, Moisés, claro, aquela coisa assim. Aí eu falei pra ele, ó, seguinte, você deu uma entrevista lá atrás, eu tinha deixado quieto, mas agora de novo soltaram isso daí, cara. Pô, não fica legal pra minha mãe, pra mim, né? Como é que é a minha história? Tem uma história também. Não, Zum, pelo amor de Deus, você me perdoa, me desculpe, perdi 1 milhão. Eu falei, cara, eu te perdoo, claro, não tem problema. Eu fui obrigado a fazer aquela matéria, rolou uns negócios assim. Aí eu falei, tá, mas agora é o seguinte, agora eu quero reconhecimento. Agora eu quero fazer o DNA, eu quero acessar seu nome agora. E o mundo vai saber que eu sou filho do Zé Rico. Porque quem sabia era o meio sertanejo sabia e os mais chegados da gente, né? Mas o meio inteiro sabia, né? Eu vim gravar uma vez, eu vim assistir a gravação a abertura do show Amigos,
Não lembro como que eles estão no helicóptero. Os caras estão conversando no helicóptero. Esse helicóptero tá parado na chácara do Chitão, no heliporto, e a gente tava assistindo. O Cristiano tava lá e tal. O Chororó passou assim por mim assim. Ô, tudo bem? Isso aqui tá daí o Cristiano falou assim: ó, Chororó, esse aqui é o meu filho. Esse aqui é o meu filho, o Moisés e tal. Ele falou: esse daí que é seu, o Zé Rico também, né? Com a situação. Daí a gente dá uma risada, a gente sabia, pai, ô louco, Choró, isso daí é meu, tá tudo pago, PVA, PTU, isso daí é meu, tá no meu nome. Mas então o meu artista sabia disso daí. Então, bicho, eu peguei e falei pra ele do DNA, ele falou: vamos fazer, escolhe a clínica que você quer, eu vou pagar, faço questão. Eu falei: não, eu vou fazer Na época eu não tinha condição de pagar um exame de DNA, nem faço ideia quanto que é hoje, mas na época eu não tinha condição de financeira. Aí eu peguei e falei: poxa, fiz pelo governo mesmo, assim, né? Que é pela justiça? Pela justiça, assim, comum. Daí, beleza. Isso daí foi em novembro de 2014. Eu conversei com ele, já dei orientado no pedido. A justiça para final de ano, volta só depois de março, carnaval. Nesse período, ele faleceu em março de 2015. Foi aquele tabaco e tal, tudo. Eu não fui no velório, porque eu fiquei com medo de ir. E eu me constrangi também, assim, porque a minha irmã foi, cara. Minha irmã entrou no velório numa situação, poxa, chato, porque ela é filha, ela é a primeira filha, papel passado, tudo. Foi criada junto. E ela teve uma certa recusa, teve um probleminha lá. Que se não é o Zé Raimundo que tava lá, naquela área reservada para parentes e tal, assim, se não é o Zé Raimundo, a Cristina nem tinha entrado. Sabe, umas coisas assim. E eu falei: eu não vou passar por isso. E não fui. Daí passou uma semana, eu fui no cemitério, fiz minhas orações lá, tudo, conversei com a Cristina. Eu e a Cristina já tinha esse contato. A gente se encontrou pelo Orkut, cara. Nossa, na época de Orkut. E a gente fez uma puta amizade, assim, e hoje é minha irmã. Coração, aí. Então, daí, nessa época, eu saí o DNA, daí ele falece em março, passou acho que 2 meses. Março, abril, maio, a justiça mandou a notificação pra gente fazer o exame. Daí eu não tinha como fazer com ele. Aí foi intimado o Sam e a Sara, né? Que eram menores, eles tinham 14 anos na época. E a minha irmã, a Cristina, a gente foi lá no IMESC, na Barra Funda e tal, fazer. Minha irmã não foi, ela me ligou, falou: não vou. Eu falei: por que você não vai? Pô, vai? Não vou, você vai fazer com eles lá. E realmente foi feito, minha mãe foi, teve que a mãe dos meninos também teve que tirar sangue e tudo lá. Aí deu o resultado, mas assim, lá eu conheci o Sami e a Sara. A Sara, mas... Sim, né? O Sam me chegou, cumprimentou, tudo. Será que você é meu irmão mesmo? Eu falei: então, bicho, eu sei que sou, mas... Pô, que legal, acho que eu tenho um irmão mais velho. Então foi bem legal, assim, com ele na época. E a gente fez o exame, deu 99, agora não que era. E a gente já sabia o resultado, a família já sabia da minha existência desde o começo. Não era nada escondido. Não. Todo mundo... É que assim, que não era nada divulgado. Por exemplo, você não sabia disso daí. Eu já ouvi que não era verdade. Não, é o cara que fala que é filho do Zé Rico, mas não é. Isso daí eu escutei muito. Pô, esse cara aí só fala que é, né? Não, a gente já conversou disso. Não, ele não é filho mesmo, deve ser filho de criação. Não, bicho, ali o DNA é forte ali. E aí você mudou o seu nome? Chegou? Aí aconteceu, eu peguei, cara, eu ia até trazer uma foto pra você ver da minha certidão de nascimento. Hoje em dia eu sou casado, então eu mudei a minha certidão de nascimento. Primeiro eu vou ter que mudar de casamento agora. Mas tá lá, filiação, pai, tá lá. Antônio Caires Dourado, que é o Cristiano. Vírgula, José Alves dos Santos. Aí eu tenho 2 pais da minha certidão de nascimento. Porque quando saiu o DNA, eu falei: agora tem que mudar, vou ter que mudar. Aí o rapaz do cartório falou assim: você pode, hoje em dia pode ter. Caso você tem 2 mães, 2 pais, você pode ter lá no papel. Falei: poxa, não vou tirar do Cristiano também, que é o Antônio Caires Dourado é o Cristiano. Eu falei: não, vou deixar os 2. Então daí ficou, tenho 2 pais lá. Tem 2 pais, 4 avós paternos, né, que daí são os pais do Zé Rico, o pai e mãe, tá lá, tudo lá, desse tamanho, vai ser um pergaminho. Então assim, você virou filho de verdade, né? Sim, registrado no papel daí, sim. Então você tá no embrólio todo do... Sim, cara, daí quando eu tava andando as coisas lá, apareceu eu. Pô, para tudo, daí habilita processo, tudo, tal. Aí vem o Geraldo Luiz, da Record, fazer uma matéria comigo. Não sei se você chegou a ver isso daí. Não cheguei. Ele veio aqui no passado. Pô, o Geraldo é uma figura, né, cara?
Mas e daí ele veio, pô, fazer uma matéria, não foi ele, os produtores dele, tal, fizeram o dia lá, cara. Aquele dia lá ele conseguiu, porque assim, o programa dele era até às 4, aquele dia ele puxou até 4h20, pegou o Campeonato Paulista na Globo. E ele ganhou, cara, foi um dos primeiros programas dele que conseguiu bater o Ibope até 4h20 da Globo. Porque ele segurou a matéria minha e colocou lá, filho secreto de Zé Rico, eu não sei o quê, daí faz aquele puta show, né? Aí ele contou toda a história. A minha mãe deu a entrevista. Minha mãe foi muito bem na entrevista. Minha mãe foi muito legal. E a minha mãe é bocuda. Ah, entendi. Não tem papo. Então imagina, é da minha pra bode, né? Porque ele cutucava, minha mãe, cutucava, minha mãe soltava. E a Cristina também fez. A Cristina mais comedida, né? Dela, assim, fez, participou. E depois, no final, aparece o filho secreto do Zé Rico. Quem que é? Será que parece? Será que não parece? Nossa. E eu aceitei muito isso, porque eu queria me divulgar como artista já. Porque eu já trabalho com música há muito tempo. Eu queria, pô, imagina, Record, programa de audiência e tal. Pô, eu queria dar o telefone de contato, meu de show. Queria cantar uma música, o pessoal veio cantar. E foi gravado. Isso daí não foi pro ar, ele cortou. Deus, pois. Só pegou a história. Entendi. A história bruta. Eu cantando, que era interessante, ele não colocou. Mas daí teve isso daí. Só que daí, poxa, a chamada era assim, ó. O quê? Briga pela herança milionária de José Rico, o castelo, herança de 70 milhões. Cadê esse dinheiro? Ele me coloca isso, no outro dia o pessoal da família atual do meu pai lá, ligaram pra Cristina. Cristina, porra, os caras estão ligando, cobrando dinheiro aqui, não sei o quê. Que negócio de herança de 70 milhões. Eu falei, não foi nós que fizemos, foi a produção deles. Colocaram o que quiserem sair. Valoraram lá e foi. E, cara, os credores, tem credor pra cacete. Os caras, pô, cadê o dinheiro? Tem herança e não tem dinheiro e tal. Então, essa parte do Geraldo Luiz foi engraçado, porque assim, me promoveu desse jeito, o filho secreto. Aí apareceu eu lá. E não saiu nada, né? Sobre a questão de herança, tá tudo travado, né? Tudo travado, porque assim, tem muito trabalhista, cara, né? Teve um problema grande, assim, de trabalhistas que a parte do milionário, eu acho que ele conseguiu acertar, ele fez separado, né? Cada um. Eles tinham a dívida, era dos dois. Acho que o milionário acertou as partes dele, a parte nossa enrolou. Quando morre. Aí teve muda inventariante. Inventariante foi a parte da família do Sam e da Sara. Depois voltou para hoje em dia é a Cristina. Né? Mas voltou umas 2 vezes. Então isso tudo vai brecando. Aí tem que fazer acordo, tem muito acordo que não foi feito antes, que agora não dá pra fazer. Então, um rolaiado, assim, mas Deus quiser, uma hora nós vamos conseguir acertar. Demora um pouco. Pô, os 70 milhões vão pingar um dia. Eu quero saber, eu fiquei com medo, eu falei pra minha esposa, falei, amor, toma cuidado na rua, andar, ninguém vai pensar que eu tenho dinheiro, vão sequestrar você, nós estamos mais quebrados que tudo. Aí eu falei, eu fiquei com medo, bicho. Porque eu falei, cara, um cara vê isso daí, uma pessoa mal intencionada, vê na televisão. O cara tem 70 mil. Ele pensa que ter 70 mil tá dentro de casa, ele pensa que tá. Entendi. Que se existe tá na carteira. Isso daí. Eu falei, cara, eu falei, cara, me ferraram, pô. Como é que eu vou sair na rua agora? Mas passou. Mas foi uma parte. Eu fiquei conhecido nessa parte, do filho secreto do Zé Rico, depois apareceu.